por obrigação institucional, nós temos que cumprir 100% do que está nesse plano. Legalmente, nós temos que cumprir 75% desse plano. Então, é uma ferramenta que vocês podem e devem seguir para saber se realmente o professor Alessandro está cumprindo com a sua obrigação principal. Porque a obrigação principal do Alessandro com vocês, né, que é ensinar, mas é ensinar seguindo uma regra, seguindo um documento, um alinhamento institucional, né? E esse alinhamento está no plano de ensino. Então, a nossa disciplina são 80 horas, essa carga horária toda é dedicada ao conteúdo teórico, em que pese nós vamos fazer algumas inserções no mundo prático, mas dentro do plano de ensino, a nossa matéria é uma matéria teórica de 80 horas. A ementa para esse semestre é a seguinte ementa: serviço público, concessões e permissões de serviço público, limitação ao direito de propriedade, desapropriação, intervenção no domínio econômico, bens públicos, servidores públicos, responsabilidade civil do Estado, controle da administração pública, processo administrativo. Então, é muito conteúdo, não é diferente do que nós já passamos e enfrentamos no semestre passado, né? Uma matéria realmente conteudista, que uma matéria conteudista que exige de nós muita atenção, muita dedicação, porque nós temos aí 700, 800 páginas de doutrina para devorar, digamos assim, esse semestre, tá? Qual o objetivo geral nosso? Nosso objetivo geral, com a disciplina de Direito Administrativo 2, conhecer os fundamentos jurídicos concernentes ao direito administrativo, relacionando-os com os temas. Gente, quem tiver com o microfone aberto, por favor, feche, que tá tendo um barulho aqui que tá atrapalhando. Eu vi que o Felipe tá e a Naila também, por favor. Obrigada. Obrigado, Vitória, também pela ajuda aí. Desliguem os microfones. Felipe, Thiago, o Thiago não tem jeito. Vamos lá. Não tem. Vamos lá. Aqueles que puderem desligar o microfone aí, por favor, ajude a galera. E o professor também. Bom, continuando, gente. Então, o objetivo geral nosso da disciplina: conhecer os fundamentos jurídicos concernentes ao direito administrativo, relacionando-os com os temas previstos no conteúdo programático, identificando os aspectos legais que envolvem a atuação administrativa no domínio público, sobre o particular, e conhecendo o regime jurídico dos servidores públicos. Essa disciplina, ela foi dividida em 7 unidades, tá? De vez em quando vocês estão vendo que eu dou uma parada na minha fala, gente, é porque eu estou recebendo os colegas ainda, tá? Estou admitindo a entrada. Bom, vamos lá. Então, a primeira unidade que a gente começa a trabalhar ela hoje é a responsabilidade civil do Estado ou responsabilidade extracontratual do Estado, tá? Então, hoje nós começamos a enfrentar o primeiro tema, que é a responsabilidade extracontratual do Estado. Objetivos específicos dessa unidade: conhecer e conceituar a responsabilidade civil do Estado, dominar os diversos aspectos da reparação do dano, do direito de regresso e as excludentes de responsabilidade estatal. Na segunda unidade, nós vamos trabalhar o tema servidores públicos ou agentes públicos. E temos como objetivos específicos: conhecer o regime jurídico dos servidores públicos, bem como seus direitos, deveres e responsabilidades. Terceira unidade, servidores públicos. Objetivos específicos: dominar o seguinte conteúdo: classificação dos serviços, princípios diretores, competências, modos de prestação, concessão e permissão de serviço público e autorização de serviço público. Quarta unidade, bens públicos ou domínio público. Objetivo específico:
identificar com segurança o regime jurídico dos bens públicos, forma de aquisição e alienação, afetação e desafetação, uso dos bens públicos por particulares e bens públicos em espécie. Quinta unidade, limitações ao direito de propriedade. Objetivos específicos. Conhecer e dominar os seguintes conceitos: propriedade e domínio econômico, competências e meios de intervenção e atuação no domínio econômico. Então, a gente vai falar sobre todos os meios interventivos do Estado na propriedade privada, a gente vai falar sobre desapropriação, servidão administrativa, tombamento, bem como trabalhar a ideia de intervenção no domínio econômico. Controle da administração pública. Sexta unidade. Dominar os seguintes conceitos: esferas de controle da administração pública, instrumentos de controle e administração pública em juízo. Então, nós vamos falar sobre as ferramentas de controle da administração pública, tanto na esfera administrativa, quanto na esfera judicial, quanto na esfera legislativa. E a nossa última unidade do semestre é o processo administrativo. Tá? Identificar as definições de processo e procedimento administrativo, bem como suas finalidades. Então, o conteúdo do semestre, meus queridos, é esse. Tá? Muita matéria importante, conforme vocês já devem estar estudando aí para a OAB, que já é o semestre que vem, né? Se Deus quiser. E também para concursos públicos, é uma matéria recorrente, né? Tanto na OAB quanto em concursos públicos. Então, aqueles que já têm aí a perspectiva, e se Deus quiser isso vai acontecer, de fazer a prova da OAB semestre que vem, lembrem-se que esses temas são dentre os temas mais lembrados da prova da OAB. Quais são as habilidades e competências que a gente quer desenvolver esse semestre? Habilidades e competências desenvolvidas no decorrer dessa disciplina serão leitura, compreensão e elaboração de pareceres, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas, interpretação e aplicação do direito administrativo, pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do direito, correta utilização da terminologia jurídica ou da ciência do direito e a utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão, de reflexão crítica, conforme as novas diretrizes curriculares nacionais para o curso de Direito, resolução número 5, de 17 de dezembro de 2018. Como vocês já sabem, nossa disciplina é dividida em 20 encontros, só que, para esse semestre, esses 20 encontros já devem ter sido conversado com vocês por outros professores, mas esses 20 encontros, eles mudaram um pouco. Por quê? Nós realmente temos 20 encontros, mas nós temos uma pré-aula e uma pós-aula. Né? Nós temos essa aula síncrona, que nós estamos tendo agora, mas antes e depois dessa aula, nós temos uma atividade. O momento pré-aula, gente, serão vídeos que eu vou postar no YouTube, tá? Vídeos que tratam da disciplina. O meu YouTube já tem algumas matérias lá, alguns conteúdos da matéria de vocês, mas eu vou estar carregando ele com mais vídeos, além de textos. Tá? Então, o nosso momento pré-aula vai ter essa característica, auxiliando vocês com mais conteúdo, ou pelo menos com mais uma aula, né, sobre o mesmo conteúdo, para vocês não ficarem dependentes apenas, exclusivamente da aula síncrona. Não que ela não seja importante, ela é a mais importante, onde a gente pode tirar dúvida, né? Presencialmente, não ainda, mas pelo menos ao vivo com o professor. E nós temos um momento pós-aula. Esse momento pós-aula, todo dia, a partir da semana que vem, nós estaremos colocando no AVA 4 questões sobre a matéria, para vocês resolverem.
O objetivo dessas questões é verificar se realmente vocês estão conseguindo acompanhar o conteúdo, tá? Então, serão 4 questões objetivas, disponibilizadas no AVA, e vocês têm que resolver. Ah, professor, vale nota? Vale nota, tá? Então, é bom que resolvam. Vai compor a nota de vocês. A nota de vocês esse semestre, 50% dela, da primeira, da segunda e da terceira VA, é a avaliação realizada no momento certo, né, na prova. Parte da nota é essas atividades pós-aula e os trabalhos que a gente vai desenvolver. Tá? São só 4 questões por aula, então não é muita coisa. Uma das determinações foi justamente não carregar vocês com muitas questões, né? Até mesmo porque vocês não fazem só direito administrativo, vocês têm várias outras disciplinas. Então, semanalmente, no máximo 5 questões. Eu optei e vou estar colocando para vocês 4 questões por semana. Bom, seguindo. Bibliografia. Vamos lá. Vocês vão perceber que boa parte da bibliografia que está colocada no plano de ensino para vocês e vai ser disponibilizada no AVA e no Liceu, nós já utilizamos no semestre passado. Tá? Além dessa bibliografia que está apontada aqui, como eu disse no semestre passado, se você tem um grande autor aí, você já faz uso, né? Sendo realmente um bom autor, sendo realmente um doutrinador, não se tratando de um resumo, não se tratando de uma apostila, ótimo. O que eu não indico nesse momento é apostila, é resumo. Né? Nós estamos aprendendo conteúdo e não se aprende nada com resumo. Resumo é muito bom, depois que eu já sei a matéria. Tá? Depois que eu já aprendi a matéria. Eu já aprendi a matéria, vou ali fazer um concurso público, vou fazer a prova do AB, tenho que fazer uma revisão de uma semana rápida, eu vou lá no resumo e dou uma lida. Ótimo, excelente. Mas para aprender o conteúdo, nós temos que nos utilizar de doutrinas, boas doutrinas. E aqui nós estamos indicando para o Direito Administrativo 2. A primeira delas, nós já estudamos ela semestre passado, que é a professora Maria Silva Zanella de Pietro, curso de Direito Administrativo, né? O livro dela, Direito Administrativo, da editora Atlas. Segunda autora que nós indicamos como bibliografia básica é a professora Odete Medawar, Direito Administrativo Moderno. Também nós já utilizamos no mês passado, da editora RT. E o último autor, dentro da bibliografia básica, é o livro do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, da editora Malheiros, que também nós utilizamos no mês passado. Bibliografia complementar. Quais são os autores que nós apontamos aqui? O livro do professor José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, da editora Lumen Iuris, que também foi utilizado. O livro do professor Reinaldo Couto, Curso de Direito Administrativo, da editora Atlas. O livro do professor José Cretella Júnior, Curso de Direito Administrativo, da editora Forense. O livro muito utilizado esse mês passado, talvez junto com o professor Alexandre Maza, o mais utilizado, o livro do professor Jorge Gasparini, né? Direito Administrativo, da editora Saraiva. E, por fim, o livro do professor Marçal Justen Filho, Curso de Direito Administrativo, da editora Saraiva também. Como vocês sabem, essa bibliografia básica complementar consta do plano de ensino, então vocês não precisam ficar aí correndo para anotar, como o plano de ensino será disponibilizado até o final da semana para vocês, vocês terão aí a possibilidade de estar, caso queiram, adquirindo qualquer dessas bibliografias. Professor, eu uso o Alexandre Maza. Vocês sabem que eu gosto e uso também muito o Alexandre Maza. Ele não aparece aqui, mas não tem problema. Professor, eu uso o livro do Matheus Carvalho, também da mesma forma. Tá? Aqui nós temos uma bibliografia básica, uma bibliografia complementar que tem que ser apresentada. Se você está utilizando um outro grande autor, não tem problema, vai servir para nós do mesmo jeito. Aqueles que têm uma pretensão, né, para concurso público, optar aí por um desses grandes autores, né, que hoje escrevem de forma quase que específica para concurso público. Fernanda Marinella, Matheus Carvalho, Alexandrino, Alexandre Maza, são grandes autores modernos, né, mais atuais, mas que escrevem aí
para a turma do concurso público. Bom, esse é o nosso plano de ensino. Antes de começar a trabalhar com vocês o conteúdo, eu vou abrir aqui um espaço para que vocês possam tirar alguma dúvida sobre o semestre. Elic, Isabela, Vitória, Milena, João Vitor. Alguma dúvida? Maria Luísa? Amanda? Bom dia, professor. Bom dia. Fala, Lucas. Tudo bom? Deixa eu perguntar ao senhor, essas 4 questões, elas são objetivas ou discursivas ou variadas? São objetivas, tá? São objetivas. Mas isso é uma metodologia do senhor, não é uma orientação. Não, essa é a minha metodologia. São atividades que devem ser passadas para vocês. Questões, atividades. E a minha metodologia vai ser questões de concurso, questões da OAB. Perfeito. Beleza? Mais alguma pergunta? Professor, sem dúvidas. Ótimo. Então vamos lá, gente. Vamos começar nosso estudo sobre responsabilidade civil do Estado. Daqui a pouquinho o link vai cair. Nós voltamos com o mesmo link, tá? Hoje nós teremos aí 1h20, 1h30 de aula, né, somando os 2 períodos. Então, na hora que o link cair, você já sabe que a gente tem que retornar com o mesmo link imediatamente, tá bom? Bom, falando sobre responsabilidade civil do Estado, primeiro a gente tem que fazer uma delimitação do tema. Será que a gente vai realmente estudar responsabilidade civil do Estado? Em que pese a doutrina use essa nomenclatura, em que pese no nosso plano de ensino nós tenhamos lá essa nomenclatura e é isso mesmo, é o usual, né? Em que pese essa nomenclatura seja utilizada como padrão no mundo jurídico, acadêmico, nós aqui nesse momento nós não vamos estudar toda a responsabilidade civil do Estado. Nós estudamos, em verdade, aqui a responsabilidade civil extracontratual. A responsabilidade extracontratual do Estado. Por quê, professor? Porque a responsabilidade contratual, ou nós vamos seguir a Lei 8.666/93, que é a Lei Geral das Licitações e Contratos, ou nós vamos seguir o Código Civil, se o contrato estiver regido por normas de direito privado. Tá? Então, nesse momento, nós tratamos, em verdade, da responsabilidade extracontratual do Estado. E quem é responsável? Só a esfera administrativa? Só o poder administrativo que pode praticar atos aí que gera responsabilização para esse Estado? Não, meus queridos. Toda e qualquer função do Estado, em maior ou menor grau, pode levar uma responsabilização estatal. Isso quer dizer o quê? Que tanto na atuação do Executivo, quanto na atuação do Legislativo e do Judiciário, em menor ou maior grau, nós teremos uma responsabilização estatal, desde que seja atendido alguns requisitos. Quando a gente fala em responsabilidade extracontratual, alguns já pensam de imediato que seria apenas a responsabilidade de atos praticados pelo Executivo. E não é isso. Tá? Em grande parte, em sua grande maioria, quando se pensa e na prática se cobra a responsabilidade estatal, nós estaremos falando de ato do Executivo, sim. Mas não é só do Executivo. Conforme a gente vai ver, alguns atos praticados pelo Judiciário e alguns atos praticados também pelo Legislativo, nas suas esferas típicas, também podem gerar o direito à indenização da vítima que foi prejudicada por esses atos. Bom, e qual é o fundamento para essa responsabilização? Né? Primeiro, nós temos um princípio e uma teoria que fundamenta essa responsabilização.
Uma teoria, nós estudamos no semestre passado, é a teoria moderna dos órgãos públicos, ou teoria da imputação volitiva. Teoria moderna dos órgãos públicos, ou teoria da imputação volitiva. O que nós aprendemos no semestre passado sobre essa teoria? Quando nós começamos a estudar, ainda presencialmente, a parte dos órgãos públicos. Que o Estado, os entes federados, né, enquanto figura jurídica que são, atuam, mas pela atividade, pelo desempenho de atividades de seus agentes. E a atividade praticada, o ato praticado pelo agente público, no exercício de sua função, é imputado ao Estado. Então, primeira coisa que eu tenho que ter em mente, teoria moderna dos órgãos públicos. Um agente público, um servidor, um empregado público pratica um ato, causa dano a terceiro. Teoria moderna dos órgãos públicos. Quem que é o responsável? No primeiro momento, o Estado é responsável. A atuação daquele agente público, no exercício de sua função, causou dano a terceiro, sendo, né, encontrado todos os requisitos para indenização, o Estado será indenizado. A atuação foi do agente, mas em nome, em prol dessa figura jurídica Estado. Segundo princípio, princípio da solidariedade social ou princípio da igualdade e do ônus em encargos sociais. Bom, ônus em encargos sociais ou princípio da solidariedade social. O que é isso? Imagine a seguinte situação, gente. Imagine a seguinte situação. A Isabela dirigindo o seu carro, respeitando as leis de trânsito, a Isabela Rezende, respeitando as leis de trânsito, dirigindo o seu carro, é atingida por um carro oficial do Estado. É atingida por uma viatura do Corpo de Bombeiros, é atingida por uma ambulância. E esse carro oficial do Estado não estava, exemplo, não estava seguindo as regras, as leis de trânsito. Bom, esse carro oficial estava agindo em nome do Estado. Esse agente público conduzia esse veículo, estava agindo em nome do Estado. Seria justo, seria correto que a Isabela Rezende viesse a arcar sozinha com esse prejuízo? Óbvio que não. Sendo assim, quem tem que arcar com esse prejuízo? O Estado, de forma direta. Mas de forma indireta, gente, quem mantém o Estado? O Estado produz alguma coisa? Não. Nós é que produzimos. É a coletividade. É o cidadão, é o empregado, é o empreendedor, é o empresário, é o comerciante, é o comerciário que produz. Então, nós é que arcamos com esse prejuízo de forma indireta. Por quê? Porque nós é que mantemos o Estado, né? Seria injusto, seria incorreto que uma atuação de um agente público que causa dano a terceiro, enquadrado todos os requisitos, e esse terceiro viesse a arcar com prejuízo sozinho, sendo que a atuação do Estado é buscando o bem comum e o interesse coletivo. Se a atuação do Estado é buscando o bem comum e o interesse coletivo, nós, a coletividade, mesmo que de forma indireta, é que devemos reparar esse dano através dos nossos impostos, né? Os nossos tributos. Então, o princípio da solidariedade social ou o princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais. É saber que o Estado agindo, ele age em nome do bem comum. Se ele causa dano a terceiro, quem deve reparar de forma indireta é a coletividade. Certo? Bom, outro ponto importante que vocês vão encontrar na doutrina também, alguns autores usam essa terminologia, é a terminologia responsabilidade da administração pública. Será que essa terminologia é correta? Responsabilidade da administração pública? Não seria responsabilidade do Estado? Né? Tem essa discussão na doutrina. Alguns autores usam a terminologia responsabilidade da administração pública. Mas a gente tem que chamar a atenção de vocês para uma coisa.
Semestre passado, quando nós fizemos o conceito de administração pública, nós demos 2 conceitos. A administração pública no sentido objetivo e a administração pública no sentido subjetivo. A administração pública no sentido objetivo, conjunto de atividades, serviços, tarefas. Tarefa, serviço, atividade tem personalidade jurídica para poder ser responsabilizado de alguma coisa? Óbvio que não. Então, essa primeira ideia de administração pública fica afastada. Certo? Segunda ideia de administração pública, segundo conceito de administração no sentido subjetivo. São as pessoas jurídicas e órgãos públicos que compõem a estrutura do Estado. Beleza, começou a melhorar. Por quê? Porque quando nós falamos em pessoas jurídicas, essas sim possuem personalidade jurídica própria. Essas sim podem ser responsabilizadas. Agora, mesmo dentro do sentido subjetivo, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Órgão público tem personalidade jurídica própria? Não tem. Não tem. E é exatamente por essa discussão, essa dificuldade, né? Muitos autores entendem por bem não utilizar o termo responsabilidade da administração pública, e sim responsabilidade do Estado, responsabilidade dos entes federados, responsabilidade das entidades administrativas, que são pessoas jurídicas. Bom, seguindo. Então, um conceito que está no material que eu vou deixar para vocês, né? Além das videoaulas, além de alguns textos de autores renomados, eu vou deixar também os meus slides, como eu deixei esse mês passado, né? E dentro desses slides sobre responsabilidade civil do Estado, que eu vou postar para vocês no AVA, está lá o conceito de responsabilidade extracontratual, que é exatamente o seguinte: corresponde à obrigação de reparar danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos. Então, o conceito aí de responsabilidade extracontratual do Estado. Então, a ação, a omissão, atos lícitos, atos ilícitos, materiais ou jurídicos, não interessa, desde que nós venhamos encontrar os elementos, né, de configuração, bem como não exista nenhuma excludente de responsabilidade. Nós vamos falar sobre as excludentes na próxima aula. O Estado tem que ser condenado a reparar essa vítima, esse terceiro prejudicado. Bom, mas foi fácil chegar a essa responsabilização estatal? Não, né? Nós temos uma evolução histórica, nós temos uma construção dessas teorias sobre a responsabilização estatal que vão evoluindo com a evolução do próprio Estado. Nós saímos de um Estado totalitário, viemos para um Estado de direito, e com essa mudança, esse amadurecimento do Estado, essas teorias sobre a responsabilização estatal vão sendo alteradas no sentido de melhorar a situação da vítima. Então, é uma evolução em prol da vítima, tá? Dentro dessa evolução histórica, nós temos 3 teorias que são subdivididas em 5 teorias. São 3 e 2 são subdivididas. A primeira teoria é a teoria da irresponsabilidade estatal. Primeira teoria, teoria da irresponsabilidade estatal. O Estado é irresponsável. Por que o Estado é irresponsável nessa primeira teoria? Nós não tínhamos ainda um Estado de direito, né? Era um Estado absolutista. No Estado absolutista, como vocês bem devem lembrar, nós tínhamos um soberano, e esse soberano, de forma muito simplificada, né? Nossa aula não é de história, nem sou professor de história, mas assim, de forma bem simplificada, esse soberano ele é representante de Deus na Terra e se confundia com o próprio Estado. Ele era representante de Deus na Terra
e se confundia com o próprio Estado. Então, nesse modelo de Estado, né, que não era ainda o Estado de Direito, nós tínhamos uma pessoa que se confundia com outras duas. Essa pessoa era o soberano. O soberano se confundia com o próprio Estado e se confundia com o próprio Deus. Bom, e aí então, a teoria da irresponsabilidade. Vocês vão encontrar aí na doutrina, uma frase ou duas frases que servem como um marco teórico para vocês gravarem mesmo. A primeira frase é a seguinte, é uma pergunta, na verdade. Deus erra? Débora, que acabou de entrar. Deus erra, Débora? O que você acha, Débora? Pode ligar o microfone e responder, Débora, se quer. Sim, bom dia. Bom dia, querida. Deus erra, Débora? O que você acha? Professor, eu creio que não. Eu creio que não. Eu creio que não. Mas vamos lá, então, Débora. Ó, se Deus não erra, né, dentro desse estado, desse modelo, como que o representante dele na Terra erra? Teria jeito? Também não. Só que esse representante, que é o soberano, é o próprio Estado. Então, essa é a pergunta que é feita, né, historicamente, dentro dessa teoria da irresponsabilidade. Deus não erra. Se Deus não erra, logo o seu representante também